Estamos de volta. Agora, neste terceiro bloco, haverá mais uma rodada direta de perguntas entre as chapas. O formato será de pergunta, resposta, réplica e tréplica. São 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Neste bloco, conforme acordado previamente, a chapa 1 substituiu o seu representante. A chapa agora será representada por Gildo Machado. Em cada rodada será sorteada uma chapa para fazer a pergunta e outra para responder. A chapa que fará a pergunta deverá elaborar o questionamento dentro dos 5 temas propostos, que são governança, investimentos, planos de benefícios, inovação e perspectivas para a FUNPRESP. Lembrando que este é o último bloco para envio de perguntas por meio dos perfis da FUNPRESP no Facebook, YouTube e Instagram. Os questionamentos serão sorteados no próximo bloco. O debate também está sendo transmitido pelo portal do servidor. Agora, então, eu vou sortear tanto a chapa que irá fazer a pergunta, quanto a chapa que vai responder. As chapas só poderão perguntar e responder uma vez por bloco. Nesta urna se encontram as chapas que farão as perguntas e nesta as chapas que vão responder aos questionamentos. Se a mesma chapa, obviamente, for sorteada nos 2 momentos, será feito um novo sorteio para a definição da chapa que vai responder. Então, vamos ao sorteio. Primeiro, a chapa que vai fazer a pergunta. Vamos ver, então. Será... Ai, peraí, que esse papelzinho. Será a chapa 11, futuro da FUNPRESP. Então, a chapa 11 faz a pergunta e vamos ver a chapa que vai responder. A chapa 1, chapa 1, tá? Então, pode fazer a pergunta. Vamos lá. Gildo, né? Isso. Gildo, a história de fundos previdenciários no Brasil é meio tenebrosa, para falar o mínimo, né? Há vários exemplos aí de problemas, de mau gerenciamento, de desvios, de mal aplicação. O que a gente tem de proposição dentro da chapa 1 para que a gestão da FUNPRESP, para que a governança da FUNPRESP previna a repetição dessas histórias aqui? Resposta. Bem, primeiro, obrigado pela pergunta. É muito pertinente. Governança é um dos temas principais das propostas da nossa chapa. A gente acredita que é extremamente importante que o processo seletivo de diretores, como o Léo falou no último bloco, ele deve ser aprimorado. A gente gostaria que a régua para a seleção dessas pessoas, critérios técnicos fossem colocados, critérios objetivos. A gente acha que assim a gente diminuiria a possibilidade de fraude. Entre os diretores eleitos, a gente acredita que deveria ser feita uma lista tríplice ou uma lista dupla para que os participantes pudessem escolher os seus representantes, né? Mas que todos esses candidatos preenchessem alguns requisitos, além da criação de limite global de remuneração e uma exigência de maioria absoluta de votos para alguns temas, como também foi já colocado aqui no debate. Então, 1 minuto para a réplica. Gildo, é muito importante assim que a gente tenha uma estrutura que impeça qualquer indivíduo, qualquer grupo, qualquer entidade e que venha interferir nos processos que estejam estruturados. Na minha experiência, antes de entrar no serviço público, eu trabalhei com sistemas de qualidade e a gente via lá que tínhamos 3 pilares que sustentavam as empresas.
Uma é ter sistema e a adesão tanto da alta administração quanto da parte executiva da empresa. A outra questão de auditoria interna tem que ser efetiva e verificar se há adesão realmente àquele sistema. E um sistema de correção de falhas, de prevenção de falhas. A gente pode identificar aqui que a auditoria deveria ser feita pelos 73 mil participantes do FUNPRESP. Os participantes do FUNPRESP deveriam participar mais, enquanto que a parte executiva do FUNPRESP faria essa parte de correção, de prevenção, com os inputs desse pessoal, com o input dos participantes. Sua réplica. Não, perfeito. Realmente acredito que as instituições funcionando dentro do que está previsto no FUNPRESP já são vetores de uma boa governança. Elas ainda cabe algumas melhorias nelas, e a gente concorda assim, que a maior fiscalização por parte dos participantes ela vai trazer de fato um rendimento melhor e uma renda previdenciária mais sustentável para todos nós no futuro. Acho que esse talvez seja o grande goal que a gente precisa, enquanto instituição, alcançar, que é a participação de todos os 70 mil participantes do fundo. Né? Perfeitamente. Obrigada, candidatos. Vamos então sortear a chapa que fará a próxima pergunta. A chapa 10. E vamos sortear quem vai responder. Vai ter que ser a 11 agora. Mas vamos ver o que sai. Sorteio? Se for o caso, a gente faz o sorteio novamente. Repetiu, chapa 10. Então, realmente, Você pode fazer uma mão. vai ser. Sobrou apenas, então, nesse caso, a chapa 11 está aqui. Chapa 11. Então, a chapa 10 pode fazer a pergunta. Certo. Bem, colega Fernando, um dos temas mais caros para mim pessoalmente nesse processo dos 5 eleitos como prioritários nos debates da FUNPRESP é o de inovações. Eu gostaria de ouvir suas propostas nesse quesito de inovações para o nosso fundo e para os nossos participantes. Eu acho que a maior inovação que nós poderíamos conseguir e perseguir caninamente seria a de os 73 mil participantes hoje do fundo participarem efetivamente de todos os processos. Eu acho que essa seria a grande inovação, o grande ganho que a gente teria. O resto que a gente pode fazer, aplicativo via celular, internet, dashboard, tudo isso aí são tecnologias que facilitariam isso. Mas hoje eu vi aqui que dos 73 mil participantes, apenas 2 mil assistiram o vídeo do primeiro debate. A gente tem muito poucas pessoas. Eu passo lá no Tribunal de Contas da União, converso com os colegas que eu sei que aderiram ao FUNPRESP, e eu pergunto, e as eleições, como é que está a situação? Eleições da FUNPRESP, eleições da FUN, o quê? Alguma coisa assim que acontece. Então, a FUNPRESP, por mais esforço, a Fátima está falando que reviram 30 mil telefones, SMS, mandaram alertando para... A gente precisa inovar no sentido de trazer essas pessoas para participarem do processo. Gente, nós vamos estar contribuindo aí, sei lá, 20, 30, 40 anos para um fundo e vocês não sabem o que está acontecendo na instituição que gera esses recursos. É importante participar, venham participar aqui. Basicamente, essa é a grande inovação que nós temos que fazer. A sua réplica. Colega, participação, concordo, é um dos desafios que temos que conseguir, mas não é algo novo na vida, né? Nós não temos o senso de comunidade, o senso de uma carreira única no Estado, os servidores do Executivo são fatiados, então nós não temos uma aderência a um diálogo entre nós, né? Somos pequenas caixas separadas e apartadas, talvez não propositadamente, mas isso não nos permite congregar e gerar um debate para um caminho que pelo menos tenham ideais comuns. Qual é a missão da FUNPRESP hoje? Qual deveria ser a missão da FUNPRESP hoje?
Temos uma política estruturada para os servidores com deficiência? Devemos ter. A chapa 10 advoga que nós devemos ter uma linha de conduta específica na FUNPRESP para com os servidores com deficiência. Sim, há peculiaridades. Né? Quais são os nossos tratos nas situações emergenciais que ocorrem e que geram a perda da capacidade laboral ou a perda do servidor, né, antes do previsto? Quais são as grandes demandas que temos? Tá bom. Obrigada, candidatos. Então, a gente vai agora para a última rodada, que, obviamente, a chapa que sobrou na urna de perguntas é a chapa 1, e a chapa que vai responder também é a chapa 10. Ok. Pode fazer a pergunta. Então, na verdade, assim, o que a gente observa no estudo de caso, assim, na literatura, é que todos esses, a grande parte das fraudes que ocorreram em fundos de pensão, elas vieram da área de investimentos. Então, essa é assim, para a gente entende que é uma área muito cara, e eu gostaria de ter uma ideia de quais as propostas da sua chapa para que a gente blinde o nosso plano de investimentos mal feitos ou com intenções não tão claras, não tão positivas para o plano. Tem algo tão moderno, tão moderno, tão moderno que nós não utilizamos ainda: o controle social. Desde a década de 30 existe no Brasil, implementadas nas nossas políticas públicas mais maciças, e a FUNPRESP poderia utilizar dessas vantagens do controle social. Né? Esse processo dos conselhos, dos comitês, é um ensaio, é uma proposta que se aproxima. Mas temos conselhos de controle social absolutamente eficientes, efetivos, nas suas proposições de controle entre os usuários daquela política, os gestores daquela política e os trabalhadores que a operam, né, nesse tripé. E até existe também, um quarto que agrega com os gestores, que são os empresários do setor privado, também com o seu direito à voz, né, e voto e participação. Temos que aprimorar esse processo de controle social para que haja a maior vista possível. Retorna esse processo de advogar pela participação dos nossos vinculados, né, dos servidores que estão hoje compondo a FUNPRESP. E, por exemplo, qual é o nosso protagonismo? Como temos hoje canais mais efetivos do que simplesmente um e-mail de um processo mais de escuta? Particularmente, nesse governo novo, qual o protagonismo dos servidores que desejam uma melhoria nos seus órgãos de vínculo? Por exemplo, eu mandei um e-mail para o novo ministro da Economia. Claro que ele vira uma ouvidoria, não sei se terei resposta, mas eu fiz minha parte ao ser proativo e mandar propostas para serem avaliadas, porque meu entendimento é que possam colaborar. Se todos os 73 mil ou uma porcentagem maior fizessem na FUNPRESP, teríamos um resultado melhor. A réplica. Bem, de fato, o controle social é uma ferramenta, é importante e tal, mas isso é uma posição muito genérica. Assim, de forma mais objetiva e mais dentro da nossa realidade, a gente entende que a gente deveria olhar com muito cuidado e colocar regras muito claras para que fossem realizados investimentos com baixo índice de liquidez ou para criação de despesas dentro do plano. É assim, a quantidade de fundos que a gente com as quais o FUNPRESP opera deve ser controlada e cuidada para que a gente não tenha uma estrutura de despesas nesses fundos que a gente não consiga ter clareza e não saber exatamente para quem a gente está pagando o quê. Tomar cuidado para não pagar despesas em cascata dentro desses fundos. Então, assim, a ideia da minha chapa é que a gente consiga trazer critérios muito objetivos para o arcabouço legal. Desculpa. Obrigada aos candidatos. Não, perdão, você ainda tem a tréplica. 1 minuto. Colega, eu acredito que regras existem bastante. Nós temos já hoje regras que limitam os investimentos da FUNPRESP no sentido de gerar maior segurança. Foram construídas, inclusive, observando os casos de insucesso
que incorreram outros fundos de previdência. É triste ver o que ocorreu com outros fundos anteriores à FUNPRESP, né, e que deixaram vários servidores em situações não muito vantajosas. De forma alguma, tenho certeza que qualquer um dos que aqui estão se propondo a colaborar com esse processo, queiram que algo similar aconteça, mas temos regras muito já coerentes, precisamos aplicá-las, precisamos melhorar o processo de seleção desses representantes para que, de fato, acolham esses critérios de segurança, de viabilidade, né? Já temos regras, inclusive, que impedem que a FUNPRESP invista exclusivamente em empresas públicas, que foi uma prática do passado, já para evitar riscos decorrentes até de ingerências do governo. Então, existem travas de segurança. Muito obrigada, candidatos. E com isso nós encerramos o terceiro bloco. A partir de agora, não serão mais aceitas perguntas enviadas pelas nossas redes sociais. Os questionamentos recebidos até agora serão sorteados no próximo bloco. A gente vai ter agora mais um intervalo de 4 minutos e depois retornamos já no próximo bloco com mais perguntas feitas pelos participantes. Até já!